Olá! Você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Vereadores discutem projeto que cria o Instituto Municipal de Vigilância Sanitária. A menos de 50 dias das eleições, eleitores ainda têm dúvidas sobre a campanha política na internet. O que pode ser feito e o que não pode ser feito nessa campanha eleitoral. Como fazer bom uso dos meios digitais e evitar problema com a justiça eleitoral. E no Dia da Música, a nossa reportagem conversou com artistas que lutam para sobreviver em tempos de pandemia. Tem que vir tocar, porque é o sustento, é o que paga o aluguel, é o que dá o alimento, é o que ajuda a filha na faculdade. Esse lado humano, ele é a grande esperança, né, que a gente vai ter para um futuro, para fazer as mudanças que essa pandemia só mostrou que serão necessárias, serão urgentes, né, para os próximos anos. Não saia daí, a gente volta já. Você sabe quais são as atribuições do governo municipal? A administração do nosso país é dividida em 3 níveis: federal, estadual e municipal. E as responsabilidades são distribuídas entre essas 3 esferas. Em 2020, iremos escolher os representantes dos cargos municipais. Para isso, é muito importante saber como funciona a administração da sua cidade, as responsabilidades que cabem ao prefeito, ao vereador e o que pode ser exigido deles, não é mesmo? Então, fique ligado! No quesito saúde, os municípios devem cuidar do atendimento básico à população, como os postos de saúde, por exemplo, enquanto o governo estadual se encarrega do atendimento mais especializado, como dos hospitais. Já o governo federal não atua diretamente no atendimento da população, mas financia e organiza o SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Quanto à educação, a administração da cidade deve cuidar das creches, da educação infantil e do ensino fundamental. O Estado cuida do ensino médio e alguns oferecem também ensino superior. O governo federal cuida do ensino técnico, superior e toda a parte regulamentar da educação, inclusive a Política Nacional de Educação. Essas são só algumas responsabilidades de cada município. Viu como essa escolha pode afetar diretamente a sua vida? Fique de olho para saber mais e fazer sua escolha com sabedoria. Eleições 2020. E aí, quem te representa? A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias com informações da sessão legislativa dessa quinta-feira. E quem tem os detalhes é a repórter Simone Braga. Nesta quinta-feira foi realizada mais uma sessão extraordinária de forma presencial e virtual. A sessão teve início com a discussão e votação do projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que cria, sem acréscimo de despesas, o Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e de Inspeção Agropecuária. Os vereadores discutiram e aprovaram o projeto em primeira discussão. O projeto retornará em segunda discussão. E dentro das normas de segurança, alguns servidores da Vigilância Sanitária acompanharam a sessão no plenário. Durante a sessão, os vereadores também fizeram várias homenagens ao Dia do Idoso. Os parlamentares rejeitaram 2 vetos do Poder Executivo, um ao projeto de lei de autoria da vereadora Vera Lins, que dispõe sobre o parcelamento de multas de trânsito no município do Rio, considerando a crise econômica oriunda da pandemia do novo coronavírus, e o outro ao projeto de lei de autoria do vereador Marcelino da Almeida, mais 10 vereadores, que inclui no quadro funcional da Secretaria Municipal de Educação a figura do psicólogo escolar educacional na equipe técnica pedagógica das coordenadorias regionais de educação. E na sessão plenária dessa quinta-feira, o presidente da Câmara Municipal, Jorge Felipe, lembrou que no primeiro dia de outubro é comemorado o Dia Nacional do Vereador. Vale lembrar que em novembro tem eleição para a escolha dos ocupantes das câmaras municipais. Os brasileiros vão votar para vereador em 5.570 municípios. O número de parlamentares em cada cidade é proporcional à quantidade de habitantes. Na Câmara Municipal do Rio, são 51 vereadores, 50 deles candidatos à reeleição. A briga por uma cadeira no Palácio Pedro Ernesto para os próximos 4 anos promete ser acirrada. 1.758 pessoas estão na disputa, uma média de 34,5 candidatos por vaga. Várias são as funções de um vereador que é escolhido para ser o representante do eleitor.
Entre as principais missões do parlamentar estão a elaboração e a votação de leis que tragam melhorias para os moradores da cidade, a fiscalização do Poder Executivo Municipal e a criação de comissões para acompanhar os principais assuntos ligados ao interesse da população. O Dia Nacional do Vereador é instituído pela Lei Federal nº 7.212, de 11 de julho de 1984. E mais do que uma data de comemoração, é um momento de reflexão sobre a importância de se representar o eleitor numa casa de leis, como a Câmara Municipal do Rio. A campanha das redes sociais. É assim que especialistas definem a disputa eleitoral iniciada oficialmente no último fim de semana e que, devido à pandemia do novo coronavírus, impõe uma série de restrições aos candidatos. Você sabe, por exemplo, o que pode e o que é proibido nas campanhas políticas na internet? A menos de 50 dias das eleições, os eleitores ainda têm muitas dúvidas sobre as novas regras. Para esclarecer essas dúvidas, ouvimos um advogado especialista em direito eleitoral. Essa eleição promete ser diferente de todas as outras, a começar pelo enfrentamento da pandemia do coronavírus, que impôs um novo normal a todos nós. Ao contrário de eleições passadas, a tendência é que esse ano, além das tradicionais estratégias de campanhas utilizadas pelos candidatos, como, por exemplo, se aventurar em caminhadas nas ruas, orlas das praias e feiras livres, se apresentando como uma possível opção, o candidato utilize mais as redes sociais para investir em estratégias para a divulgação de ideias e promessas para se conectar com eleitores e conquistar votos. A Justiça Eleitoral vem ampliando e aprimorando a cada nova eleição as possibilidades de uso das plataformas online para a divulgação de candidatos, partidos e campanhas. Antes, candidatos e eleitores precisavam estar atentos às regras eleitorais somente no mundo real. Agora é preciso saber também o que pode e o que não pode numa eleição nas redes sociais. Nossa equipe conversou com um especialista e nós fomos às ruas saber quais as maiores dúvidas dos eleitores. Eu gostaria de saber o que está valendo, o que pode ser feito e o que não pode ser feito nessa campanha eleitoral. Nessa campanha está totalmente liberado a questão dos adesivos nos veículos, né, a publicidade e propaganda em Facebook, Instagram, o WhatsApp, desde que respeitada a intimidade e a privacidade da pessoa que está recebendo aquele conteúdo, né, e está totalmente proibido ainda a utilização de placas e outdoor, bem como carro de som. E liberado, inclusive, como sempre, a propaganda eleitoral na televisão. Eu gostaria de saber se as campanhas desse ano estão liberadas nas redes sociais. Está totalmente liberado ele utilizar, inclusive patrocinar, impulsionar suas redes. Ele não pode publicar, por exemplo, fake news. Tá? Ele tem que ter todo o cuidado e cautela no momento de expor ali as suas informações. Ele não pode atacar candidatos, ele não pode difamar, injuriar outros candidatos para com isso tentar obter votos. Durante as eleições, como fazer bom uso dos meios digitais e evitar problema com a justiça eleitoral? É de total responsabilidade do candidato apurar o conteúdo e as notícias e informações que ele vai colocar na sua rede social. Ele tem que utilizar a sua plataforma digital como maneira assim, informativa para captar os seus votos e expor ali os seus planos de governo. De acordo com as novas regras, está permitido na internet impulsionar conteúdo nas mídias sociais e outras plataformas. Está proibido o uso de fake news e robôs. A remoção de conteúdos nos meios digitais que não respeitem a legislação será feita. O direito de resposta é outra regra que também está valendo. É necessário o controle de gastos nas campanhas feitas pela internet também. O direito de resposta, o candidato ele tem que procurar imediatamente o TRE, com a base, o candidato ofendido, né, com as informações ali oriundas da difamação ou da injúria, da calúnia que ele sofreu, procurar o TRE observando os prazos, tá? Porque nós temos as questões referentes que esse fato ele pode ser via propaganda eleitoral na televisão, pode ser pelo Facebook, pode ser através de próprio corpo a corpo e ele ter a ciência disso, então ele tem que estar atento aos prazos. Existem prazos de 24 horas, por exemplo, que se ele perder esse prazo, ele não consegue mais solicitar esse direito de resposta. Baseado com as provas existentes, procurar o TRE e apresentar o seu pedido. Quais as punições estabelecidas pela nova legislação eleitoral nesses casos? Bom, o candidato ele pode ser multado, ter a sua candidatura impugnada
ou, se o fato for julgado após a sua eleição, ele pode, inclusive, perder ali o direito de ter o seu mandato. Esse ano, o candidato precisa estar atento à nova Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor recentemente e que se aplica aos cadastros de eleitores, a conhecida mala direta, só que na versão virtual. O candidato ele tem que ter total cautela e respaldo em relação para quem ele vai divulgar o seu conteúdo. Se uma pessoa passar a receber mensagens no WhatsApp, mensagens no Facebook, no Instagram, do qual ela não concorda com esse tipo de mensagem, ou ela já informou aquele candidato que ele não mantém aquele contato, que ele não expõe para ela as suas informações, esse candidato ele pode ser penalizado, uma vez que a Lei de Proteção de Dados ela preza justamente isso, a inviolabilidade da intimidade da pessoa. O candidato que se sentir prejudicado por uma postagem pode pedir para essa postagem ser retirada, esse conteúdo ser retirado? Sim, o candidato ele pode procurar o TRE baseado ali com as provas existentes dessa postagem, os prints, páginas do Facebook ou do Instagram, comunicar isso ao TRE, requerer um direito de resposta e, embutido nisso, requerer a exclusão e a retaliação ali a respeito da postagem mencionada. Você vai ver no próximo bloco. No Dia da Música, sindicato da categoria afirma que vários artistas estão abandonando a profissão devido à crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. As atividades do Legislativo Carioca, sessões plenárias, audiências públicas, o dia a dia no Palácio Pedro Ernesto. Tem também utilidade pública, prestação de serviços e os principais acontecimentos na cidade. Tudo isso você confere no Câmara Rio Notícias. Agora, em novo horário, à meia-noite. Você não pode perder. Algumas escolas particulares voltaram a funcionar no município do Rio de Janeiro com a presença de alunos. Isso foi possível após a decisão da Justiça que autorizou o retorno das aulas presenciais na rede privada de ensino. Nessa quinta-feira, a Prefeitura anunciou novas medidas de flexibilização que inclui a liberação para a realização de shows e festas. Os cinemas também reabriram as portas. Eventos em áreas abertas e shows. Essas são algumas das novidades da fase 6B do plano de retomada das atividades econômicas da cidade. Mas não é só. Também estão liberadas as festas em locais fechados, como casamentos, bodas, aniversários, formaturas e cerimônias diplomáticas, com restrição de 1/3 da capacidade. Apesar da lotação dos bares, a Prefeitura autorizou música ao vivo, mas sem pista de dança. A restrição também continua para self-service, a permanência na areia, boates e eventos em escola de samba. Mais uma vez, eu faço um apelo para que toda a população respeite as regras de ouro, respeite as normas de segurança, para que a gente possa manter o plano de retomada. Se todos em comum não desejam o retorno, à quarentena, é muito importante que todos contribuam, cada um com a sua parcela, no seu padrão de comportamento dentro do novo normal. Os cinemas também reabriram as portas após 7 meses fechadas. No total, 220 salas vão funcionar com 50% da capacidade. Está liberado o consumo de alimentos, mas apenas dentro da sala. Já o Tribunal de Justiça autorizou a reabertura das escolas particulares, seguindo medidas de higiene e protocolos de segurança, como, por exemplo, a medição de temperatura e o uso de máscara. O Sindicato dos Estabelecimentos do Ensino do Estado comemorou a decisão. Entendemos que aquelas que estiverem prontas, aptas ao retorno das crianças, abram seus portões e devolvam a elas o vínculo socioafetivo tão perdido durante todo esse tempo. Reforçamos ainda que esse retorno deverá ser feito de forma gradual. O ensino híbrido será mantido até 31 de dezembro, conforme já pré-determinado pelo Conselho Estadual de Educação. Os professores deverão voltar de forma voluntária, mantendo todos aqueles que tiverem grupo de risco ou incomorbidade nas suas casas. Mas o Sindicato dos Professores do município lamentou o retorno das aulas presenciais. Mais uma vez, a Justiça dá uma decisão que vai na contramão dos institutos de pesquisa científicas, tais como a Fundação Oswaldo Cruz, a UFRJ, em que determinam que ainda não é o momento do retorno das atividades presenciais das escolas com segurança. Essa volta está sendo colocada mais uma vez pela Prefeitura do Rio de Janeiro
na conta e na responsabilidade única e exclusiva dos donos de escola, pois essa abertura, mais uma vez, é colocada de forma facultativa, ou seja, não assumem a responsabilidade da garantia da abertura das escolas. Ainda não há previsão para a reabertura das escolas municipais. A crise provocada pela pandemia do novo coronavírus aumentou a desigualdade social no país. A constatação é da FGV Social. Um levantamento revelou que entre os mais prejudicados estão as mulheres, os jovens e os analfabetos. Sobre o assunto, eu conversei com Marcelo Neri, diretor da instituição. Muito obrigada pela participação e eu gostaria de começar perguntando como é que a crise afetou a vida das pessoas mais vulneráveis. Em termos de mercado de trabalho, foi uma queda de renda e um aumento de desigualdade do primeiro trimestre desse ano para o segundo, inéditos nas séries históricas. A renda do brasileiro caiu 20,1% em apenas 3 meses. A desigualdade teve um grande aumento nesse período, que pode ser considerado grande. A renda, por exemplo, dos 50% mais pobres caiu 28%, a dos 10% mais ricos caiu também, mas caiu 17,5%. Então, houve um aumento bastante grande, se pode falar de uma recessão excludente. Índios, analfabetos e jovens foram os grupos mais afetados. Agora fala pra gente qual o impacto do aumento da desigualdade na sociedade, Marcelo. Existe alguma saída para a gente recuperar o tempo perdido? Eu acho que tem. Acho que a experiência brasileira mostra que essa desigualdade ela pode cair se você adotar políticas como educação no longo prazo ou políticas mais focadas de transferência de renda, como Bolsa Família ou programas locais de transferência de renda. A desigualdade caiu no Brasil e no Rio de Janeiro durante um bom tempo, também por conta dessas políticas educacionais e de transferência de renda, mas nos últimos anos ela tem aumentado, e em particular na pandemia, no que tange ao mercado de trabalho. Se pode chamar de um grande aumento. Existe uma política que o estudo detalha um pouco, que acho que tem sido pouco explorada durante a pandemia. A gente fala muito de auxílio emergencial, mas tem uma política que é a suspensão parcial ou total do contrato de trabalho, chamado BEM. É um benefício emergencial em que permite que se reduza a jornada de trabalho mantendo o salário hora. E, segundo a nossa pesquisa, essa política foi muito importante para preservar empregos. A taxa de ocupação no Brasil caiu 9,9%. Sem essa medida, a nossa pesquisa mostra que cairia 22%, cairia muito mais. E ela ajudou a diminuir a desigualdade, quer dizer, não só a desigualdade de renda, onde essa jornada, na base da distribuição, a jornada de trabalho caiu mais, poupando empregos, como, por exemplo, por gênero. Isso foi importante para proteger a ocupação das mulheres que tenham, vamos dizer, uma jornada dupla durante a pandemia. Então, acho que é um exemplo. E com relação, Marcelo, ao impacto da medida provisória 936? Exatamente. Também possibilitou a diminuição da jornada de trabalho e dos salários durante a pandemia. Exatamente. A nossa pesquisa mostra que não é só uma preservação, quer dizer, que o principal canal de redução de renda do trabalho que eu mencionei não é só a jornada de trabalho, não é só a questão da ocupação, e também ajudou a combater a desigualdade. Como a medida 936, de alguma forma, ela tem um subsídio para baixa renda, que o governo subsidia o primeiro salário mínimo, mais ou menos, das pessoas. Então, isso acaba tendo um efeito também sobre a desigualdade. E para finalizar, qual o impacto, na sua opinião, na economia quando o auxílio acabar? Vai ser um impacto devastador, quer dizer, tem como o mercado de trabalho, como a gente viu, teve um desempenho ineditamente ruim. Agora, a renda das pessoas, levando em conta o auxílio emergencial, teve um incremento forte, apesar dos pesares do mercado de trabalho. Por exemplo, 13 milhões de pessoas saíram da pobreza, apesar de toda essa decadência trabalhista, mas não é uma redução de pobreza sustentável, porque o auxílio, como o nome diz, é emergencial, vai cair a metade agora e no final do ano vai ser totalmente retirada. Esses 13 milhões de pessoas que saíram da pobreza
devem voltar, infelizmente. O Dia Internacional da Música foi comemorado nesta quinta-feira. Mas para o Sindicato dos Músicos Profissionais do Rio, não há motivo para a festa. A situação é considerada caótica e tem feito com que muitos músicos abandonem a profissão. No entanto, para alguns artistas, é preciso sim celebrar e torcer para dias melhores. O Dia Internacional da Música foi criado pela Unesco em 1975 através da Music Council, uma organização não governamental com o objetivo de levar a música a toda a sociedade, promovendo paz e amizade. Celebrada em todo o planeta com diversas iniciativas, a música é considerada uma das artes que mais une as pessoas. Ela está em todos os lugares. E um desses lugares é ocupado pelo músico Felipe Lemos, de 33 anos. Administrador de formação, há 12 anos ele toca no metrô da Carioca. Eu sou músico, eu vivo em algumas frentes enquanto músico, mas acho que talvez a frente principal, não só minha, mas hoje talvez da grande maioria do cenário da música do Rio de Janeiro, é através da arte de rua. Por conta da gente ainda não existir um fomento de base para a cultura. Então, muita gente que está iniciando sua carreira na cultura, na arte, eles acabam expondo a sua arte, o seu trabalho na rua. A minha única diferença que eu diria, assim, quanto a trabalho com música, com arte de rua, é que muitas pessoas, né, como eu te falei, como não existe um fomento na cultura, elas utilizam a arte de rua como um meio. Mas eu já encaro a arte de rua como um fim. Eu não estou na rua porque eu estou tentando arrumar uma forma de viver. Eu estou na rua porque eu acredito nessa troca, né? Nessa troca direta. É muito sincero quando eu converso com alguém e a pessoa vem ajudar o meu chapéu e ela vem emocionada. É muito mais sincero do que, por exemplo, querendo ou não, tá, gente? Não tirando o valor de um show, de usar... Mas é muito mais sincero do que, por exemplo, quando você vai num show que tem toda a conjuntura do porquê você está naquele local. Encontrar outras pessoas, encontrar alguém que você queira encontrar. Então, essa troca ela é muito sincera e eu sempre valorizei demais, né, esse lado humano que a arte de rua carrega consigo. Felipe toca diversos instrumentos. Foi um dos primeiros artistas a começar com o movimento de se apresentar no metrô e outros transportes no Rio de Janeiro. Já tocou percussão e hoje toca handpan. É um instrumento diferente, parecido com um disco voador. Felipe sabe bem a importância da música na vida dele e de muitas pessoas. A música, na minha vida, ela tem um papel principal, né? Essa necessidade de se expressar de forma artística, ela, né, na minha vida pessoal, ela sempre foi muito presente. Foi quase uma questão de não era uma escolha, né? Eu precisava expor, né, algo que eu tinha dentro de mim. E a música, ela foi talvez a melhor forma de eu comunicar, né, esse sentimento que eu tinha por dentro. Então, a música, né, enquanto um artista, uma pessoa que vive da arte, ela não é só uma questão de escolha, é uma questão de compromisso, é uma questão de vida. Então, ela, na minha vida, ela tem um fator primordial, né? Eu acordo pensando em música, a minha vida ela se pauta, né, em estar sempre buscando elementos novos, compor, né, novas músicas, pensando no meu público. Então, realmente, para mim, ela tem um fator assim primordial. A música faz bem para a alma, para o coração, a música faz bem para a vida. Mas nesse dia que celebramos o Dia da Música, também lembramos de quem faz a música. Todos os músicos que também estão sofrendo com a pandemia do novo coronavírus. O carioca Caleb Benedito, de 49 anos, toca há 10 anos em vários pontos do Rio. Um desses locais é a Cinelândia. As pessoas que contribuem, que são os transeuntes, eles não estavam circulando há 6 meses sem tocar. Você estava 6 meses sem tocar e agora retomando? Retomando há 15 dias. Percebo que tem em torno de 54% a 55% dos transeuntes ainda tentando voltar e a gente vai resistindo. Mas é o único jeito de tirar um dinheirinho, tem que vir tocar. Tem que vir tocar, porque é o sustento, é o que paga o aluguel, é o que dá o alimento, paga o aluguel, é o que ajuda a filha na faculdade. Em entrevista à Rio TV Câmara, a presidente do Sindicato dos Músicos do Rio de Janeiro falou sobre a situação da categoria. Eles não têm trabalho, eles não têm como sobreviver, muitos músicos estão vendendo seus instrumentos, isso é um péssimo sinal.
Porque quando o músico vende o seu instrumento, ele não tem, é porque ele não viu mais saída para ele, entendeu? E o único bem que ele tem, que ele pode se desfazer rapidamente, é o seu instrumento, principalmente porque os músicos capricham, compram normalmente vão melhorando seu instrumento, vão comprando um instrumento melhor, mais caro, né? Desde março parou tudo. Então, se você pensar nos músicos que estavam contratados em março, eles conseguiram atravessar até agora, porque normalmente os contratos dos músicos de orquestra vão até dezembro. Então, até dezembro, os músicos de orquestra têm contrato. Ano que vem, eu já não sei. Se isso durar um pouco mais, eu não sei se vai ser renovado o contrato com as orquestras. O que vai ser ainda pior ainda, porque o músico de orquestra já é um músico que ganha melhor. Então, ele tem uma vida de classe média, né? Ele tem seus compromissos. Mas se ele perde essa renda, muitos deles não têm como viver. Que profissão que eles vão ter? Né? Como é que eles vão conseguir manter o nível de vida que eles já estão vivendo há anos? Esses músicos não estão sem ganhar nenhum dinheiro desde março. Então, esses músicos eles não têm mais o que fazer, né? Estão praticamente desempregados. Apesar das dificuldades, os músicos deixam uma mensagem neste momento tão especial que vivemos. A música, ela tem o poder de agregar pessoas, unificar pessoas, seres, né? Então, independente da classe social, do poder aquisitivo, da religião, da raça, da cor, a música ela toca nas mesmas pessoas de uma mesma forma, de uma única forma. Então, por isso que a música ainda é a esperança de toda a nação. E vai passar. Existem coisas positivas que a gente pode tirar de tudo, a gente pode tirar lição de tudo nessa vida. Particularmente falando, a lição que eu tenho tomado, assim, o que eu tenho visto muito é que se existe algo de positivo com toda essa mudança, é que a gente está sendo muito mais sincero. Alguns falam as máscaras caem. As máscaras caem, assim, hoje em dia você já sabe mais o que contar com alguém, o que não contar. E no meio de tanta coisa que a gente vê que não é bacana, a gente também encontra exemplos muito bacanas, né? A gente percebe que existe aquela faísca de esperança na humanidade, e essa esperança ela vem do próprio lado humano, né? Das pessoas. Você vê desse lado da pessoa tentando entrar em comunhão de novo com as pessoas ao seu redor, enfim, eu acho que esse lado humano que vem sendo abordado, que vem crescendo, né? Eu acho que ele é a grande esperança, né, que a gente vai ter para um futuro, e é o que a gente tem que se abraçar, né, para fazer as mudanças que essa pandemia só mostrou que serão necessárias, serão urgentes, né, para os próximos anos. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Acompanhe nossa programação também nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. E antes de encerrar, eu faço aqui um convite. Logo após essa edição do Câmara Rio Notícias, a Rio TV Câmara vai exibir 2 edições do programa ABC da Câmara sobre o papel dos vereadores nas câmaras municipais. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.